noite, pessoal. Então, para a gente continuar a nossa lista de exercícios, eu fiz a correção lá no portal e verifiquei que a maioria, assim, sabe fazer, né? Mais ou menos a ideia daquele exercício dos parâmetros cromatográficos, da resolução, mas houveram algumas dúvidas em relação a como identificar a escala para poder colocar a largura do pico e o tempo de retenção para calcular a resolução. Então, eu queria fazer a correção do exercício 3, que é o exercício que vocês tinham que fazer, e depois também o exercício de quantificação que eu passei na aula passada, mas que eu não abri atividade e era para que vocês tirassem dúvidas, mas eu não recebi nenhuma dúvida. Enfim, então aqui eu estou com aquele cromatograma do exercício 3 e eu já tracei, né, todas as diretrizes aqui para que fique mais fácil da gente encontrar tanto o tempo de retenção quanto a largura do pico. Aqui não fica tão bom como a régua, é claro que eu espero que fique mais fácil para vocês numa folha de caderno. Então, a gente traça aqui uma tangente à subida do pico, uma tangente na descida do pico e desenha um triângulo propriamente. Aonde essas retas se cruzam, então no topo desse pico aqui, é onde está o tempo de retenção. Isso daí está na apostila, naquele pedacinho. Então, aqui, ó, a hora que eu desço, então, no eixo de tempo, o tempo aqui embaixo está em segundos, então eu tenho que respeitar a unidade, né, que está sendo indicada. E eu fiz uma divisão aqui só para facilitar. Mas, é claro, vocês têm a régua, então o que vocês devem fazer é uma regra de 3, inclusive. Aqui tem 0, 5, 10, 15 segundos. Então, aqui no meio seria 7,5 aproximadamente. Aqui, aproximadamente, deve estar por 11 segundos e o pico 8 deve ter uns 14 segundos. Então, fazendo com a régua deve ficar bem melhor, né? Que aí vocês vão encontrar o valor exato. Vocês podem medir, inclusive, essa distância total em centímetros e aí fazer cada distância dessa com a régua, quantos centímetros equivaleriam e converter para segundos, porque a escala de tempo tem que ser em segundos, ok? E aí a largura do pico vai ser, então, a largura dessa base aqui do triângulo. Eu tracei uma linha de base, eu vou aumentar a grossura, né, a espessura dessa linha aqui, só para que fique mais fácil de ver. Deixa eu pintar ela aqui de preto aqui por cima. Então, seria essa largurinha aqui, ó, que seria a distância em segundos também da largura do meu pico. Então, como que eu vou... Aqui Como que eu vou medir? Também pode ser com a régua, então se eu sei quantos centímetros equivale a quantos segundos, eu vou saber aproximadamente quantos segundos tem aqui embaixo. Então, seria esse tamanhozinho aqui, que agora eu não consigo mais pegar a linha que eu tracei. Deixa eu abaixar um pouco aqui a guia. Então, essa daqui seria a largura desse pico aqui, por exemplo, que é o pico 7. Então, estou só abaixando para que vocês possam ver. Seria esse tamanho aqui a largura do pico 7, por exemplo. O pico 5 é mais estreitinho, o pico 6 é mais estreito e o pico 8 é um pouquinho mais largo, pouca coisa. Então, eu tenho que medir em segundos também quanto que equivale. Então, esse daqui, olha, eu medi, eu coloquei aqui todos os tempos de retenção em segundos e todas as larguras em segundos. A largura do pico 5 aqui é por volta de 0,8 segundos, a largura do pico 6, 1, que é quase o tamanho da minha escala aqui, ó, certinho.
Aí esse daqui está com 1,1 e esse aqui está com 1,2. E aí, depois disso, é só usar a fórmula da resolução. Então, a fórmula da resolução é 2 vezes a diferença do tempo de retenção entre dois picos adjacentes, dividido pela soma das duas larguras do pico. Então, aqui ficou... Aqui está um pouquinho errado, né? 7,8. Então, 2 vezes 9 menos 7,8 dividido por 0,8 mais 1, ok? Então, essa seria a resolução entre o pico 5 e 6. Vai dar 1,3 aqui, corrigindo. E a resolução entre o pico 7 e 8 seria 2 vezes 14 menos 11 dividido por 1,2 mais 1,1 mais 1,2. Daria 2,6. E esses valores, porque o exercício pede para comparar, então esses valores, eles significam o que a gente está basicamente enxergando aqui. Visualmente, a gente já percebe que a resolução entre o 5 e o 6, ela está abaixo do desejado, ela deve ser então menor que 1,5. E a resolução entre o 7 e o 8 já está boa e deve ser, portanto, maior que 2. E os valores encontrados são compatíveis com essa descrição visual e com essa ideia, né, de números que tem também lá na apostila para vocês. Tá bom? Então, seriam esses os resultados aqui esperados. Ao redor disso, né, porque tem uma variação, é claro, por conta de vários arredondamentozinhos aqui e ajustes que a gente pode fazer. Mas a ideia da medida é essa, tá bom? E aí, então, agora vamos para o outro exercício, que é a correção da curva de calibração. Pessoal, então, só para a gente olhar a lista de novo, então essa lista de exercícios que eu estava fazendo a correção do exercício 3, e é nela, então, que a gente está trabalhando. O exercício 3 era esse, que pedia a resolução entre os picos 5 e 6, 7 e 8, e alguns comentários a respeito da resolução desse cromatograma, a gente acabou de fazer. E eu também tinha pedido para que vocês fizessem esse exercício aqui que foi da aula passada, que era sobre análise quali e quanti. Então, esse exercício aqui é o exercício 18. Aqui eu tenho uma análise cromatográfica que foi utilizada para determinar ácido acetil salicílico e cafeína em um comprimido. O preparo dessa amostra foi feito transferindo a massa equivalente a um comprimido para um balão volumétrico de 100. E aí tem também as informações da área do pico na amostra para o pico de ácido acetil salicílico, então a área foi de 3.626 e a área do pico de cafeína foi 3.770. Então, isso foi o que o cromatograma mostrou como resultado. Mas eu comentei com vocês, então eu expliquei para vocês que a cromatografia é uma técnica indireta e a gente precisa de calibração. Então, a gente precisa de padrões. Só com essa informação das áreas, não é possível saber qual que é a concentração de ácido acetil salicílico ou de cafeína no nosso comprimido. Então, o que tem aqui embaixo é justamente os dados de calibração usando 5 padrões. Então, aqui eu tenho 5 concentrações conhecidas para o padrão de ácido acetil salicílico. E aí, cada solução dessa foi injetada no cromatograma, no cromatógrafo, e gerou, então, uma área de pico correspondente. Conforme foi aumentando a concentração, foi aumentando o pico e, portanto, foi aumentando a área. Aí, aqui a gente tem, então, a concentração de cafeína e também, né, cada padrão deu origem a um pico de cafeína
e conforme aumentou a concentração, foi aumentando a área de cada pico aqui da cafeína, ok? Aqui a gente tem que imaginar um cromatograma com 2 picos, um para cafeína e um para o ácido acetilsalicílico, e cada solução dessa, então, com a concentração que vai aumentando e, portanto, com o pico que vai aumentando proporcionalmente. O que a gente precisa para quantificar? Então, a gente precisa primeiro traçar a curva de calibração com as informações aqui dos padrões. Aí, o que eu fiz para facilitar, para não fazer na mão, vocês podem fazer na mão, né, na folha do caderno. Um gráfico eu fiz aqui direto numa planilha, então eu já tenho aqui a planilha, né, finalizada. E eu vou mostrar para vocês, então, o que eu fiz. Eu trouxe as concentrações para cá, que estão lá naquela tabela de padrões, tanto para ácido acetilsalicílico quanto para cafeína. Então, para cada composto, eu gerei um gráfico que tem a área do pico no eixo Y e a concentração no eixo X. E pedi aqui a reta com a equação dessa reta. Então, aqui eu tenho a equação que descreve essa relação entre área e concentração. Quer dizer, conforme a concentração vai aumentando, como que a área aumenta também. A equação aqui, ela está com muitos algarismos significativos, mas depois aqui eu cortei, né, para ficar ajustada. Mas, enfim, a equação dessa reta ficou assim, ó. Y igual 732 vezes x menos 34,8. Com essa equação, então, que é para o ácido acetilsalicílico, toda vez agora que eu fizer um cromatograma de uma amostra, que eu não sei a concentração, nestas mesmas condições do equipamento, e ele me der uma área, eu vou conseguir calcular, então, a sua respectiva concentração. Fiz a mesma coisa para a cafeína, a curva da cafeína é diferente, então a equação dessa reta aqui para a cafeína é diferente, porque a sensibilidade para a cafeína é diferente em relação ao ácido acetilsalicílico. Aqui, uma concentração de 1 dá uma área de 800, aqui uma concentração de 0,05 dá uma área de 600. Então, a concentração da cafeína está menor, e com outra sensibilidade, é bem maior a sensibilidade para cafeína aqui. E aí eu não tenho mais muito trabalho, quer dizer, eu pego agora qualquer área que for obtida para a amostra, lá no exercício a área de ácido acetilsalicílico para a amostra é 3.626, a área da amostra para a cafeína é 3.770, com esses valores já de área, eu substituo então na equação agora da curva de calibração e vejo a concentração que corresponde. Então, eu peguei essa equação aqui da reta, ó, y igual 732x menos 34,8, coloquei o valor de y que foi fornecido para a amostra e resolvi essa conta aqui. Então, passei o 34,8 para cá, ficou 3.626 mais 34,8. Aí eu dividi por 732 e deu 5 mg por ml. X igual 5 mg por ml. Fiz a mesma coisa para cafeína. Então, essa é a área do pico da amostra, 3.770. Passei o menos 46,4 para cá, então vai somar. E dividir por 12.734 para achar o x. O x aqui deu 0,299, aí eu arredondei para 0,30 mg por ml. Isso daqui, então, é a concentração na solução. No exercício, eu peço para calcular no comprimido. Aí está escrito que a amostra foi preparada transferindo a massa de um comprimido para um balão de 100.
que falta fazer? Então, aqui eu tenho por ml. Em 100 ml, é só multiplicar então por 100. Eu vou ter 500 mg de ácido acetil salicílico, que é o 5 vezes 100. E vou ter, então, 30 mg de cafeína, que seria aqui o 0,30 mg vezes 100, porque o balão era de 100 ml. Ok? Então, essa é a concentração que o exercício pede para mim. E estão aqui, então, as respostas, tanto para a cafeína quanto para o ácido acetil salicílico. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, mas eu vou deixar o fórum aberto e espero que vocês mandem, então, dúvidas de qualquer outro exercício também que vocês tentem fazer que não consigam. Tá bom? Então, até a próxima aula. Continuem se cuidando e abraços.